Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos iniciar então a parte aplicada da construção e manipulação dos bancos de dados. Nosso objetivo aqui é revisar conceitos sobre esses GBDs e aprender a utilizar a linguagem SQL para desenvolver e gerenciar um banco de dados e as suas respectivas estruturas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas tecnologias, mas revisando alguns conceitos. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é um banco de dados, certo? Banco de dados, ele pode ser definido como um conjunto de dados organizados e integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. É importante a gente lembrar que banco de dados não é simplesmente uma base de dados ou um apanhado de dados que a gente pode jogar como, por exemplo, numa planilha do Excel. Um banco de dados, academicamente falando, ele envolve muito mais do que isso. Ele tem que garantir pelo menos essas restrições de integridade que estão aí na tela de vocês, como por exemplo a integridade de domínio, que especifica que o valor de um campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna, ou seja, como se fosse um tipo de dados. Na programação, quando você diz que uma variável é do tipo inteira, aquela variável só pode receber números, não pode receber uma string. Banco de dados, mesma coisa. Se você especifica que um campo deve receber um número, ela só pode receber um número. E o sistema gerenciador de banco de dados tem que garantir isso. Outra integridade é a de vazio, que especifica que um campo pode ou não ser nulo, né? Pode ou não ter uma informação incompleta vazia. A integridade de chave é a integridade que diz que o valor da chave primária de cada registro tem que ser único, como o CPF de uma pessoa, que tem que ser único. E a integridade referencial, que é a restrição que define que os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira também aparecem na chave primária da tabela referenciada. Ou seja, se você tem um campo que é dependente de outra que está em outra tabela, aquele outro registro tem que existir também. Então, essas quatro restrições devem ser garantidas por um SGBD relacional. Ou seja, o que é o SGBD? O SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que nada mais é que um software que é responsável pela construção, manutenção e utilização do banco de dados, e o objetivo dele é proporcionar um ambiente conveniente e eficiente para a recuperação e armazenamento dos dados, garantindo a segurança dos mesmos. Ele oculta os determinados detalhes sobre a forma de armazenamento e manutenção dos dados. O que isso quer dizer? É o seguinte: banco de dados a gente não cria como a gente cria um arquivo, como a gente cria um Excel, um Word, um documento qualquer. Um banco de dados ele é criado através de um software que é chamado SGBD, esse sistema gerenciador, e a gente não sabe muito bem como que ele faz isso, né? Como que ele organiza essas informações. Então ele é o responsável por gerenciar essa informação e deixá-la adequada e disponível para a gente. Então por isso que a gente fala que oculta da gente essa parte. E aí os outros softwares, como por exemplo um site, um aplicativo de celular ou até mesmo o console, se conectam a esse SGBD para construir banco de dados, para inserir novas informações nesse banco de dados, para recuperar listagens e relatórios do banco de dados, mandando dados, fazendo solicitações para o SGBD. E como que são feitas essas solicitações? Através de uma linguagem chamada SQL, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, o sistema gerenciador de banco de dados é o software com recursos específicos para facilitar a manipulação dos dados e o desenvolvimento de aplicações, ou seja, é o software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Aqui estão alguns exemplos de bancos de dados. Tá? Esses são alguns dos mais famosos. Eu vou começar aqui pela esquerda, onde a gente tem, por exemplo, o Postgre, que é um SGBD. Quando eu falo banco de dados, eu estou falando como um sinônimo de SGBD, tá? Ok? Nesse caso aqui de software. Mas então vamos lá. O Postgre ele é um SGBD muito bom, muito famoso, muito utilizado. Ele é gratuito, tá? E ele é utilizado como sites como, por exemplo, o OpenStreetMaps. Ele é utilizado pela NASA, né? Para você ver a confiança dele. Temos aqui os queridinhos dos desenvolvedores web, que é o MySQL e o MariaDB. Eu vou falar dos dois juntos porque eles são praticamente a mesma coisa. O MySQL ele tem uma versão gratuita e uma versão open source. E aí o pessoal, a comunidade de desenvolvedores, pegou e fez um fork dessa versão gratuita e construiu o MariaDB, que é uma versão melhor do que o MySQL gratuito. Então, mas eles são exatamente a mesma coisa, mas o MariaDB tem algumas funcionalidades a mais.
O MySQL ele é originalmente utilizado pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Dropbox, pelo WordPress. O MariaDB foi feito com MySQL e depois migrou para o MariaDB, né? Foi o Wikipedia, né? Ou melhor, deixa eu reformular essa frase, né? O Wikipedia ele começou a ser feito com MySQL e depois migrou para o MariaDB, ou seja, todos aqueles artigos do Wikipedia estão dentro de um SGBD MariaDB. E temos alguns outros, como por exemplo o MongoDB, que é um banco não relacional, que ele salva no formato de arquivos e não de tabelas, né? É uma outra metodologia, outro paradigma, e é utilizado como, por exemplo, pelo Foursquare. E aqui do lado direito a gente tem bancos de dados que são pagos, como por exemplo o DB2, o Oracle e o Microsoft SQL Server, né? Esses são alguns dos mais famosos aí. O SQL Server é utilizado, por exemplo, pela TripAdvisor, por bancos como o Itaú, por empresas como a Vivo. Então, por quê? Porque essas empresas preferem utilizar bancos de dados pagos. Porque tem um grande suporte, né? Suporte de uma grande empresa por trás disso, né? Então, com dados que envolvem muita segurança, eventualmente essas grandes empresas preferem pegar também o suporte humano que vem por trás desses SGBDs. Seguindo aqui, então. Bom, como que a gente trabalha com esses SGBDs, né? Os SGBDs eles são manipulados, né? A gente conversa com eles através de uma linguagem chamada SQL, que serve para tanto criar e editar estruturas, como para manipular e consultar dados. Por exemplo, inserir informação, editar informação, excluir informação e fazer consultas diversas, ter relatórios diversificados. Tudo isso a gente vai ver aqui nesse curso. Bom, a partir de agora, então, a gente vai para a parte prática de banco de dados. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é baixar um SGBD, ok? Então, você vai pegar e no Google vai procurar você pode procurar diretamente pelo seu SGBD favorito, MariaDB. Eu recomendo a gente trabalhar com o mesmo aqui, né? Porque embora o SQL seja uma linguagem universal, cada banco de dados tem algumas suas particularidades, né? Então, mas você pode baixar diretamente o MariaDB ou o MySQL do site, mas eu recomendo você baixar um ambiente chamado XAMPP, que é um pacote que é gratuito, totalmente gratuito, open source, tá? Que é um pacote de softwares, incluindo um SGBD, e que você pode utilizar para outros tipos de desenvolvimento, como por exemplo com desenvolvimento para PHP, para web e fazer alguns outros testes, desenvolvimento para Java também, assim por diante. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em baixar, né, na sua versão, para Windows, Mac, etc. E pausa o vídeo, baixa, instala esse programinha e daqui a pouco a gente continua. Bom, considerando que você baixou, você vai abrir o XAMPP, você vai ter um painelzinho de controle como este daqui. Esse painelzinho de controle te permite você inicializar os devidos softwares que você quer. É como se você estivesse transformando o seu computador em um servidor. Então, é um ambiente de desenvolvimento, né? Você simula um servidor. Por exemplo, se eu quero desenvolver para a web com PHP, eu tenho que ligar o Apache aqui. Se eu quero trabalhar com banco de dados, eu vou ligar aqui o MySQL, tá? E assim por diante. Por enquanto, a gente vai precisar só esse daqui e um software a mais. Então, quando está verdinho aqui, ele está ligado e a gente já pode gerenciar esse SGBD e criar nossos próprios bancos de dados. Existem várias formas de a gente fazer isso. Como eu mostrei naquele slidezinho, naquela figurinha, você pode trabalhar com aplicações que se comunicam com esse SGBD, né? Existem aplicações, inclusive, para facilitar o gerenciamento de bancos de dados, vários, né? Mas a gente vai começar pelo aprendizado da linguagem SQL. Então, para isso, a gente não precisa de nada mais do que um console. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui no nosso painel de controle, você vai clicar aqui nesse botãozinho chamado Shell. Esse botãozinho ele vai abrir uma instância do DOS, né, se você estiver no Windows, já configurado com as variáveis de ambiente para você conseguir manipular e mandar informações para o SGBD. Então pode clicar aqui no Shell e aí você vai ter uma interface como essa que está aparecendo para você. Ok, a partir de agora nós vamos trabalhar com a linguagem SQL. São vários e vários comandos
Eu recomendo que você tenha um papel e caneta à mão para você anotar eles, embora eu vou fazer uma revisão e um apanhado nesse vídeo também. Cada comando tem um significado e uma funcionalidade. É simples, né, mas tem bastante informação. O SQL é uma linguagem muito parecida com o inglês. Quando você conversa, é como se você conversasse com o computador em inglês. Então, se você tem um bom vocabulário em inglês, você não vai ter grandes dificuldades. Vamos lá, o primeiro passo. Você vai se conectar com esse GBD. Para isso, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, mysql -u, que é um parâmetro para pedir o usuário, e eu vou colocar meu usuário, neste caso aqui ele vem pré-configurado como root, e "-p", que é para você conseguir colocar a sua senha. Você vai dar um Enter, ele vai pedir a senha, no Champ não tem senha, tá? Então você pode dar um Enter, e aqui vai mostrar que você já está conectado com o MariaDB, né? A gente deu o comando para o MySQL, mas eu já expliquei para vocês que é praticamente a mesma coisa. Tá? Então esse foi o nosso primeiro comando, que é o mysql -u root -p, que serve para conectar. Bom, como que eu vejo os atuais bancos de dados que eu já tenho no meu servidor aqui, né? No meu computador? Olha que simples, o comando é show databases, ponto e vírgula. Toda sentença de SQL termina com ponto e vírgula. E aí vai mostrar todos os bancos de dados que eu já tenho. Eu tenho diversos aqui de projetos, de testes, de exercícios, né? Então, se você acabou de instalar no seu computador, provavelmente você vai ter só o Performance Schema, o MySQL, Information Schema, que são os bancos de dados internos que servem para armazenar os metadados desses bancos de dados. Não exclua isso daí, ok? Então, vamos lá. Como que eu crio um novo banco de dados? O comando é create database e o nome do banco que você quer. Eu vou pôr aqui teste1, ponto e vírgula, carry OK, criou o banco de dados, create database e o nome do banco que você quer. Como que eu apago esse banco de dados? Drop database teste1. Esse é o comando mais perigoso da história da informática, tá? Porque ele não pede para você confirmar, não tem Ctrl Z, não tem tela de confirmação, nada. Uma vez que você colocou, apagou e já era. Imagina você fazer isso com um banco de dados, por exemplo, que registra as suas vendas ou, né, sua lista de clientes. Imagina sem querer você apagar um banco de dados super importante que você não tem um backup. Pois é, por isso que eu falo que é o comando mais perigoso da história da informática. Ok, então a gente já sabe como criar um banco de dados e como apagar um banco de dados. Bom, vou voltar a criar aquele banco de dados, create database teste1, e agora ele vai voltar a existir, né? Vou pôr aqui de novo o comandinho para verificar se ele está lá, show databases, e ele está aqui, ó, teste1, né? O banco de dados que a gente criou. E como que bom, o fato de você ter criado um banco de dados não quer dizer que você está utilizando ele já, né? Uma vez você criar ele, você tem que selecionar da lista que você já tem. Então, para você selecionar um determinado banco de dados que já existe, no caso esse a gente já criou, você tem que usar o comando use teste1. Então, a gente seleciona nosso banco de dados. Você pode ver que até que ele mostra aqui o nome do sistema gerenciador e entre colchetes o banco de dados selecionado. Ok, então temos mais um comando. Vou fazer uma breve pausa e vou começar a anotar aqui os comandos vistos, tá? A anotação do SQL o símbolo de anotação do SQL é sempre traço. Então com traço você pode anotar o que você quiser. Então aqui a gente vai ver os comandos vistos até o momento. O primeiro foi para conectar, que foi o mysql -u root -p. Depois a gente viu um comando para exibir todos os bancos de dados, que era o show databases. O primeiro comando é o único que não tem ponto e vírgula, tá? Porque ele não é um comando de SQL, é um comando de conexão com o SGBD. A gente viu também como criar bancos, que é com o comando create database. A
gente viu como excluir bancos, que é com o comando drop database e o nome do banco. E a gente viu como selecionar um banco já existente, né? Com o comando use o nome do banco. Ok? Então são esses comandos vistos. Então a gente vai montando um dicionáriozinho de comandos e seus respectivos significados. Voltando aqui então para o nosso ambiente, nosso DOSzinho conectado ao SGBD, a gente vai agora aprender a construir tabelas desse banco de dados. A gente já viu no modelo relacional que, uma vez projetado o banco de dados, você seguramente vai ter diversas tabelas dentro desse banco de dados. Como que eu vejo as atuais tabelas? Com o comando show tables. Simples assim. Tá? Deu um conjunto vazio, empty set, quer dizer que não temos nenhuma tabela ainda. Bom, como que eu crio uma tabela? Não é tão complicado se você prestar atenção agora em alguns detalhezinhos. Vamos lá. De volta para o nosso dicionário. Criar um banco de dados, eu vou pegar e mostrar na prática através de um exercício. Vamos supor que a gente tenha esse diagrama de entidade de relacionamento aqui. Eu vou transformar ele diretamente para um banco de dados, ok? E depois eu vou ir anotando aqui e depois a gente vai colocando esses comandos lá no nosso sistema gerenciador. Bom, esse é um banco de dados de um catálogo de filmes simplificado, né? Então eu poderia colocar aqui para criar um banco de dados, create database filmes, que eu vou chamar de filme simplificado. Selecionar o banco, use filme simplificado. E agora eu posso criar as tabelas. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho que começar por uma tabela que não tenha chave estrangeira, porque chaves estrangeiras apontam para outras tabelas. Se ela não existe, isso vai dar um erro. Por qual eu posso começar aqui? Eu posso começar pela filme. Olha, o filme ele aponta, né? Ele pertence a um gênero e pertence a um diretor. Isso indica que temos um relacionamento N para 1, né? Isso quer dizer que o filme vai ter uma chave estrangeira apontando para qual gênero ele pertence, e ele vai ter uma chave estrangeira indicando quem dirige ele, ou seja, qual é o seu respectivo diretor. Então a gente não pode começar por filme, podemos começar por gênero ou podemos começar por diretor. Como que eu crio uma tabela? Vamos começar por gênero. O comando é create table e o nome da tabela. Lembrando aqui que a gente tem que excluir os acentos e caracteres especiais, tá? Gênero. E entre parênteses a gente coloca os seus respectivos campos. Ali a gente tem ID e nome, né? Então a gente poderia colocar ID e nome. Mas antes a gente tem que lembrar uma coisa, que os campos você tem que dizer qual tipo de dados que ele pode receber. Isso quer dizer que a gente tem que conhecer quais tipos de dados que o meu SGBD suporta, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na documentação do MariaDB, quais são os possíveis tipos. Bom, a gente tem para TinyInt, que é para números pequenos, que vai de menos 128 até 127. Temos para Boolean, que é a mesma coisa que o TinyInt para 1, que seria o 0 e 1. SmallInt, MediumInt, Int, Integer, BigInt e assim por diante. Temos alguns outros como Double, que é para números decimais. Temos aqui... são vários, né? Então eu vou passando bem rápido e a gente vai aprendendo conforme a gente for utilizando. O char, o varchar, que são muito utilizados, que é para textos pequenos, né? Principalmente o char, que vai de 0 a 255 caracteres, e o varchar, que vai de 0 a 65 mil caracteres. Vai um pouco menos, na realidade, porque você usa mais de 1 byte por letra, então pode ser que você consiga gravar no máximo 20 e poucos mil caracteres, né? Temos aqui também que é muito utilizado o blob, que é para salvar arquivos, embora isso não seja recomendado. Para textos, tiny text, a long text, que é grande informação de dados, pode ver a quantidade de dados que é 16 milhões de caracteres. E assim por diante, tá? Temos para datas, para horas, para data e hora, timestamp e assim por diante. Então, temos uma série de tipos e esses tipos vão sendo utilizados conforme a gente for precisando.
Voltando aqui então para o nosso ambiente, né? O que a gente vai começar? A gente vai começar colocando então esse ID e esse nome. Como que a gente vai fazer? Bom, na programação a gente coloca tipo e nome da variável, né? Aqui não, a gente coloca o nome do campo, ID, seu respectivo tipo, que eu vou pôr int, e depois você tem que dizer se ele permite ou não ser nulo. Bom, ID é uma chave primária, né? Pode ver que é um atributo identificador. Então, chave primária não pode ser vazia, ela é obrigatória ser preenchida. Então, a gente vai colocar aqui como not null. Ok? E ela é uma chave primária. Então, o que eu vou colocar? Primary key. Simples assim. Que mais? Vocês viram que eu escrevi em letra maiúscula isso daqui. Não está errado, tá? Na realidade, ele aceita tanto minúsculo quanto maiúsculo, mas existe uma, digamos assim, um combinado, né, entre desenvolvedores que palavras reservadas do SQL são escritas só em letras maiúsculas e as palavras suas em minúsculo. Então, na realidade, eu poderia escrever tudo assim, ó, create table e aqui o int em maiúsculo também. Então, se você tiver paciência para escrever assim, fica mais bacana, porque as palavras todas em letras maiúsculas aqui seriam o SQL. Então, esse é o primeiro campo, e aí eu separo por vírgula o segundo e assim por diante. Para não ficar uma linha super comprida, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter aqui e vou dar um Enter no final do parênteses e colocar cada campo numa linha com tabulação. Fica mais organizado. Então eu tenho um ID que é int, not null e primary key, e eu vou ter um nome que vai ser do tipo, bom, aqui eu posso escolher entre char, varchar e assim por diante. Eu vou escolher aqui no caso um tamanho fixo que é char. E um tamanho máximo de gênero, quantos caracteres será que eu posso utilizar? Vou pôr no máximo 50, acho que 50 caracteres é suficiente para armazenar qualquer tipo de gênero, né? E eu vou colocar também como not null, porque eu não quero que tentem cadastrar gêneros sem nome, ok? Não vou colocar vírgula no final, porque é o último, né? Você só separa por vírgula até o último, né? É como se eu ficasse numa linha só. Assim, deixa eu mostrar. Primeiro, vírgula, segundo, como é o último, não precisa mais, então só entre eles tem vírgula e não o último, tá? Lembre-se disso que o último não tem vírgula. Então está feita a minha tabela gênero. Vamos ver se deu certo? Vamos lá, vamos criar o banco de dados. Vou botar o comando aqui, tá? Criou. Use filme simplificado. Selecionado. E agora a gente vai largar o comando lá para criar esse banco. Copiei e colei lá. Né? Create table gênero, id int, enter, quero ok. Agora vamos ver se essa tabela já existe. Show tables. Tá aqui, ó, tabelas no filme simplificado, gênero. Ok, então temos condições de seguir construindo as próximas. Voltando aqui então, vamos fazer agora a tabela diretor, que é igualzinho, tá? Create table diretor. Já vou abrir e já vou fechar aqui embaixo o parênteses ponto e vírgula. O diretor possui um ID também, que é int, not null, primary key. E ele também possui um nome, que eu vou colocar char, por um campinho um pouquinho maior aqui, por 100 caracteres, not null também. E o próximo agora é a tabela filme, então create table filme, onde nós também temos um ID, que é do tipo int, not null, chave primária, primary key. Nós temos um título. Aqui para mudar um pouquinho, eu vou colocar o varchar, tá? Varchar. Deixa eu pôr tudo em maiúsculo para manter o padrão. E vou pôr aqui um varchar 200 caracteres. Qual que é a diferença do char para o varchar? O char ele tem um tamanho fixo. Isso quer dizer que ele vai reservar 50 caracteres, como por exemplo aqui no primeiro exemplo.
ele vai reservar 50 caracteres. E mesmo que o nome do gênero não tenha 50 caracteres, esses caracteres vão continuar reservados. Ou seja, ele desperdiça muito espaço. Se você botar uma letrinha ali no banco de dados, ele vai manter reservado 50 espaços, né? Agora, o varchar não. Ele vai separar o espaço, ele separa até 200 caracteres, no caso aqui, né? Ou bytes, né? Mas ele só vai utilizar o que definitivamente você utilizou. Então, se você colocou 3, 4 letras ali, ele vai ocupar aquele espaço, mais 1 ou 2 bytes ali para indicar onde acabou aquela informação. Por que não se utiliza só o varchar, então, já que ele não desperdiça espaço? Porque ele é lento, tá? Ele é mais lento que o char. Como o char é um tamanho fixo, o banco de dados sabe onde acaba um registro e começa o outro, onde termina um e começa o outro. No varchar não, ele tem que procurar esse bytezinho indicando onde que acaba, isso deixa ele um pouco mais lento. É claro que isso você só percebe em bancos de dados muito grandes, com milhares de linhas, né? Então, você, como projetista, aí, tem que tomar essa decisão. Seguindo aqui, então, nós vamos colocar aqui como ano. Eu vou pôr aqui como um small int, porque eu só preciso de 4 números, né? Por exemplo, ano 2000, 2001. Só fazer uma pequena correção aqui, que o nosso título eu vou pôr também como not null, para garantir que todo filme tem um título. O ano eu vou pôr, caso eu não saiba o ano, eu posso permitir que ele fique em branco, então é só não pôr not null, que o banco de dados vai permitir que eu insira ou não essa informação. Sinopse, que é o resumo, né? Esse resumo pode ser grande ou não. Então eu não vou colocar nem char nem varchar, porque eles têm tamanho limitado, né? O char é 255 caracteres, o varchar é 65.000. Então eu vou aqui, vou colocar text, tá? É um tipo também. E vou deixar assim como sem not null também, como null, para permitir caso eu queira deixar em branco. Por fim, a gente tem que lembrar que o nosso filme tem 2 chaves estrangeiras, uma apontando para o gênero e uma apontando para o diretor. Então eu vou criar uma chave estrangeira para cada. O nome das chaves estrangeiras, cada, né, digamos assim, programador tem a sua mania, a sua convenção. Uma que eu gosto de utilizar e que é adotada por boa parte dos programadores para chaves estrangeiras é colocar o nome da tabela. No caso aqui, por exemplo, eu vou criar um campo que servirá de chave estrangeira para gênero. Então eu vou colocar gênero, underline, o campo, tá? Gênero ID. Essa é uma das formas de a gente criar um padrão de nomenclatura para chaves estrangeiras. E esse campo, como ele aponta para a chave primária do gênero, ele tem que ser exatamente do mesmo tipo, tá? Se aqui a gente colocou int, lá também tem que ser int, então int. E se é obrigatório um filme ter gênero, então ele também tem que ser not null. Tá? Lembrando então que toda chave estrangeira é um campo que aponta para uma chave primária, então eles têm que ser do mesmo tipo. Se é int e assim por diante. E o outro é diretor ID, né? Então o filme tem um gênero e tem um diretor, que também é int. E também eu vou colocar como not null, obrigando a você ter um diretor. Pronto, criei os 2 campos. Está pronto? Não, aqui são só 2 campos, não quer dizer ainda que são chaves estrangeiras, tá? Como eu informo para esse GBD que aquilo de fato é uma chave estrangeira e ele faça a minha restrição de integridade referencial, ou seja, só permita colocar um ID de um gênero se esse ID existir na tabela gênero. Eu tenho que informar isso explicitamente. Como? Com as palavras-chave foreign key, que é literalmente chave estrangeira, ok? Então, o que eu coloco? Foreign key, entre parênteses, qual é o nome do campo, gênero ID. Referencia, então, reference, qual a tabela, ele referencia a tabela gênero, qual o seu campo, ID, tá? Esse é o padrão para a construção de chaves estrangeiras. Primeiro você cria o campo, depois você fala que esse campo é uma chave estrangeira que referencia a tabela gênero, a sua chave primária, sempre chave primária. E o mesmo para diretor, vírgula, foreign key, diretor ID, referências, diretor ID. Como essa é a minha última sentença, não vai a vírgula no final, que a gente pode testar ela.
Ok, então vou copiar o diretor aqui e vamos para o nosso ambiente. Tabela criada, ótimo. E vamos selecionar o próximo. Tabela criada. Vamos dar um Show Tables. Estão ali as 3 tabelas, certo? Então isso resume, tá, gente, a criação de tabelas. É claro que a gente vai conhecendo mais alguns comandos depois, outros tipos de dados, né? Mas conforme for sendo necessário, a gente vai vendo esses outros detalhes. Vou atualizar o meu dicionário, tá, gente, aqui. Vou atualizar meu dicionário com esses comandos. Eu vou copiar só da tabela filmes para a gente colocar lá. Vou por aqui então criar uma, ou melhor, primeiro listar as tabelas existentes. Show tables. Criar tabelas, eu vou pôr o exemplo que a gente fez da tabela filme. Apagar uma tabela, eu não mostrei lá, mas vocês já podem ter uma ideia que é drop table e o nome da tabela. Se eu quisesse apagar a tabela filme, né, eu faria esse comando aqui, apagar uma tabela. E se eu não esqueci de nenhum comando, eu acho que são esses os mais importantes. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá, gente? E qualquer dúvida, postem nos fóruns sobre este conteúdo. Ok? É isso por enquanto. No próximo vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre como alterar tabelas. Até logo!